Glória a Deus, tome o seu lugar, seu assento, sejam bem-vindos à nossa celebração apostólica. Bom vê-lo aqui, a você que nos acompanha pela internet, coisa boa. Vamos receber aqui uma palavra, um alinhamento. Tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Eu quero falar sobre um princípio que eu bato muito na tecla, sobre unidade. Quero trazer alguns desdobramentos por conta dessa unidade, algo que se aplica na tua célula, no teu ministério, na tua casa, no seu trabalho, aqui na igreja, enfim. É um princípio muito fundamental e qualquer um que deseja avançar, crescer, desenvolver, fora desse princípio, vai andar em círculos. Vai achar que está chegando a algum lugar, mas daqui a pouco, poxa vida, continuo na mesma? Pois é que você quebrou um princípio fundamental, que é o da unidade. Há uma frase muito conhecida, não é minha: se você quer, às vezes, chegar mais rápido, talvez sozinho é uma boa opção. Então, sozinho você até pode chegar mais rápido, mas é em unidade que você vai mais longe. A nossa vida não é uma corrida de 100 metros, nossa corrida é uma maratona. Então, se você realmente deseja avançar e caminhar, não é, para algo onde você quer que deixe legado, cumprimento de propósito, você olhar para trás e falar, uau, que bacana isso. Então, sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum. Vamos falar um pouquinho sobre unidade, lealdade, vamos falar sobre honra. Essa é a base de um ministério próspero, de uma igreja próspera, relevante: unidade, lealdade, honra. Amós capítulo 3, verso 3. Amós 3, verso 3, diz o seguinte: como é que duas pessoas poderão caminhar juntas se não estiverem de acordo? É uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela pergunta que é feita cuja resposta já é explícita, já se sabe. Como é que duas pessoas podem chegar a algum lugar, fazer alguma coisa de relevante, caminharem juntas, se não há acordo entre elas? Então, em primeiro lugar, eu quero que você compreenda e entenda o poder da unidade. Mateus capítulo 18, verso 19, diz: em verdade, também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que estás nos céus. Então, foi sobre este princípio tão poderoso que inclusive mudamos o nosso sistema de células, não para um líder, mas para 2 líderes. E foi incrível, não apenas a mudança, mas o resultado e a frutificação dessa mudança. Uma das coisas que aconteceu com a dupla de liderança é que houve um alívio do trabalho. Ou seja, hoje nós quase não precisamos levantar ou desenvolver os supervisores. O pessoal que era levantado, treinado para toda semana, cada dia estar numa célula, não tem necessidade. E por quê? Porque agora temos 2 líderes. Não um líder e um vice, os 2, que têm a mesma voz, o mesmo comando. Outra coisa, percebemos que através da dupla de liderança, temos mantido a saúde das células. Porque quando alguém percebe alguma coisa, um dos 2, ele já vai conversar com o outro. Fala, olha, isso aqui não está de acordo, tem alguma coisa fora. E aí nessa conversa, nesse diálogo, eles chegam num acordo e de volta a célula vem para o seu eixo. E quando isso não acontece, então um dos líderes vai procurar o seu pastor de região, que aí resolve o problema, às vezes tendo que corrigir aquele líder que não está se colocando dentro das regras e dos princípios, e aí ou ele entra ou ele é tirado. E outro líder toma esse lugar. Então nós conseguimos manter saúde, supervisão e uma célula saudável de uma forma muito natural
ela agrega, ela multiplica. Agora veja que esse é um princípio que, se for exercido na sua casa, vai dar o mesmo resultado. Eu ensinei a vocês nesses últimos domingos. Não é quem manda na casa, vocês dois formam uma equipe. E quando existe de fato unidade nesse casamento, uma multiplicação acontece. Os filhos começam a viver debaixo da bênção dessa unidade. E eles, ao verem, testificarem e acompanharem essa unidade, reverberam essa unidade e uma saúde toma conta dessa família. Agora, é triste enxergar o que de fato acontece na maioria das famílias. Inclusive, algumas delas, até dentro da igreja. Ouvem a palavra de Deus, conhecem os princípios, mas não aplicam. Do que adianta saber se eu não me coloco debaixo? E aí, irmão, se não há acordo, acabei de ler o profeta, se não há acordo, como é que vão caminhar juntos? Não vão caminhar, é óbvio que não vão. E se não caminham juntos, não tem bênção, não tem prosperidade, não tem avanço, não tem paz. Não tem coisa pior do que viver com o coração cheio de angústia, ansiedade. Não tem coisa pior do que viver num ambiente do lar, que por falta da unidade, você fica naquela incerteza, o que vai acontecer amanhã? É casamento, é casal que, por não se ajustarem, por não terem unidade, por não entrarem num acordo, muitas vezes lançam a ameaça do divórcio. Eu vou largar, eu vou voltar para casa da minha mãe. E aí você vive o quê? Uma angústia, uma ansiedade, você não sabe no dia seguinte se você vai acordar com alguém ou solteiro, porque foi embora. Agora, acrescenta uma criança num ambiente desse. Como é que uma criança dessa pode crescer de forma normal? Não vai. É o que nós chamamos de uma família disfuncional. Converse com qualquer psicólogo. Não tem família perfeita, isso é fato, óbvio, evidente. Mas quando você se esforça para se colocar debaixo dos princípios, mesmo quando erra, pede perdão, conserta, abandona, deixa, volta, graças a Deus as coisas vão caminhando, a restauração, uau! Aí é o resultado, prosperidade, avanço, crescimento. Mas uma criança, num ambiente deste que eu acabei de conversar, você está de brincadeira. Por que temos, irmãos, tantas crianças hoje com problemas psicológicos, sofrendo com ansiedade, não conseguem desenvolver na escola, crianças que não conseguiram ter um desenvolvimento cognitivo normal? Estou falando que teu filho não é um Einstein, mas ele também não está normal, porque durante o período que deveria ser normal, só pela naturalidade da unidade do lar, que não teve, o sistema cognitivo dele não se formou da forma como deveria ter sido formado. E uma série de problemas surgem. Existem princípios que a gente não pode abrir mão. Eu converso com a minha equipe há anos. Não tem como vivermos nada extraordinário da parte de Deus se não nos colocarmos debaixo da unidade. Unidade não é uniformidade. Unidade não é todo mundo gostar da mesma cor. Isso não é unidade. Porque tem gente que, quando falamos de unidade, principalmente dentro da igreja, porque eu não concordo. Eu falei, tudo bem. É porque eu não gosto do preto. Eu falei, tá bom, você gosta do quê? Branco, ótimo. Ótimo, você gosta de branco? É. Mas quem que é o líder? É o bispo. E ele colocou o quê? O preto. E a gente faz o quê? Bom, a gente está em unidade, então se o bispo colocou preto, se ele é o líder que Deus colocou e eu me coloquei debaixo dessa liderança, ótimo, vamos caminhar. Se tiver alguma coisa que não for da vontade de Deus, se o que Deus queria era branco, alguma coisa de ruim vai acontecer, no sentido de vai travar, não vai avançar, ninguém vai se converter. Estou colocando um exemplo bem esdrúxulo aqui, você entendeu? Mas quando não tem unidade, e as pessoas confundem unidade com uniformidade,
cria-se um burbúrio, cria-se um problema, da onde não tem, e começamos a despender energia no que é desnecessário. E você começa a se desgastar com o que não é importante. E aí, amigo, como é que avança? Como cresce? Hoje em dia os carros são tão modernos, eu nem sei como é que funciona hoje direito, mas eu sou da época da Belina, do Corcel, do Fuscão. E eu lembro que do tanque de combustível era uma mangueirinha de plástico, de borracha, que vai até ali, até onde era o carburador, que pulverizavam a gasolina lá na vela, na cabeça do cabeçote, blá, blá, blá. E eu tinha um Chevette brabo desse. E às vezes você está lá, você pisa no acelerador, rapaz, e o trem não vai. Parece que tem uma poita jogada lá atrás, não vai. E se acelera, o motor não grita. E aquele cheirão de gasolina. Falou, gasolina tem, por que não está andando? Aí você vai procurar, tinha um furo na mangueira. Passou no quebra-mola, pegou embaixo a mangueira do combustível rápido. Ih, rapaz, e eu semeando gasolina na estrada, que maravilha. Você entendeu a comparação ou não? Quando você não tem unidade, o propósito do qual a energia deve ser aplicada se dissipa, se joga no meio do caminho, por conta dessas besteiras. Ah, porque eu não gosto dessa cor. Ah, porque eu não gosto daquele. Ah, porque... Ele não faz o que tem que ser feito, que é o quê? Obedecer o bispo? Eu pastorei pessoas livres. Não faz o que tem que fazer, que é viver o que Deus quer que você viva. A começar com plenitude de alegria, de paz, de felicidade dentro da tua casa. E porque você está tão preocupado com isso, com aquilo outro, e não faz o que é importante, porque a tua energia se dissipou no meio do caminho com o que não presta. Só sobrou cheiro de gasolina. Quem é da época que ia namorar, o namorado da época ia pegar você com um corcelzão, mas você chegava em casa depois de uma noite, com aquele cabelo cheirando gasolina, porque vazava para dentro, para fora, carro carburador, era beleza. Você teve muitos desses, Eliezer, eu sei que você teve, né? A gente entrava em casa com aquele cheirando de gasolina na roupa. O pessoal não sabe o que é isso hoje, Eliezer. Não sabe, coisa maravilhosa. Aquele perfume que fica na fronha depois do travesseiro, aquele cheiro de gasolina. Mulher que namorava cara de DT então, lembra dessa, Chico? Aí pior que a gasolina era cheio de óleo queimado, do motor 2 tempos atrás. Meu Deus, a molecada não sabe nem do que eu estou falando. Tipo, o bispo até que começou bem, mas agora está falando do quê? É nostalgia. Desperdiçar energia com coisas desnecessárias é atravancar o avanço de qualquer coisa, inclusive da igreja. Quando dois caminham juntos, precisam estar em aliança e acordar entre si. Olha só Eclesiastes capítulo 4, verso 10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quem é que proporciona isso? Unidade. E tudo bem se tu gosta de branco, você de preto, outro de amarelo, mas nós estamos unidos no mesmo propósito, que é ver o reino de Deus avançar. É ver famílias sendo alcançadas pelo poder do Evangelho, sendo transformadas. É isso que nós desejamos, almejamos, em obediência ao que Jesus nos deixou. Então, dentro desse primeiro ponto, com relação a poder da unidade, anota aí, você que é um líder perspicaz, antenado, você sabe que precisa anotar, se não esquece. Em primeiro lugar, andar em concordância gera autoridade. Lembra que eu falei? Onde dois andando juntos orarem, pedirem em meu nome, será concedido. Poder da unidade. Uma das coisas que eu não citei com relação à dupla de liderança
Eu falei só uma questão básica, mas o mais importante, na verdade, é que quando dois em concordância geram aqui na terra uma oração, debaixo da direção de Deus, está feita. Lembra que eu usei como base a experiência lá no Antigo Testamento, na Torre de Babel? Quando eles quiseram construir uma grande torre em adoração a Deus, pagãos e tudo mais, e lá do céu o Senhor falou: quem poderá impedi-los, uma vez que entraram em acordo? O que Deus faz? Deus não quebra o princípio. Deus vem e confunde as línguas. Porque se não falam a mesma coisa, se um não entende, como vão entrar em acordo? O projeto parou. Desde então, é a estratégia que Satanás usa na vida de muitas famílias, de muitas empresas, de muitas igrejas, de muitas células, de muitas equipes pastorais. Mudar a língua? Não, às vezes é o português mesmo, mas é a língua bífida, que ao invés de falar o que acrescenta, fala o que envenena. Unidade, repita comigo, unidade gera autoridade. Segundo lugar, andar em concordância nos leva a conquistas extraordinárias, e eu falei sobre isso. Terceiro, andar em concordância revela a presença manifesta de Jesus. Eu acho isso incrível. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Poder da unidade. Manifestação do Senhor. E que manifestação é essa? Se eu estiver sozinho, Jesus não está? Claro que está, o Espírito Santo habita em você. Mas então o que Jesus está querendo dizer? O que ele está querendo dizer? É que na unidade, meu irmão, quanto mais pessoas se reúnem dentro do mesmo propósito, mais parecido você está com a essência do Criador. É a única forma que você tem para compreender de fato quem é Deus na sua essência. Pai, Filho, Espírito Santo. 3 seres distintos, mas que se tornam um em essência. Perceba que durante o ministério de Jesus, ele falou sobre muitas coisas, mas no que tange a equipe que ele levantou, em especial os 12, porque muitos eram os discípulos, mas 12 ele separou para que se tornassem cabeças, líderes. E destes 12 ainda tinha 3 que ele trazia ainda mais para o reservado, e dos 3 tinha um que ele, olha, você é o que vai estar liderando, né, para passar o cajado, que era Pedro. E como ele trabalha durante os anos que passaram juntos, a questão da unidade. Até quando na meninice deles se levantavam para perguntar, né, quem é o maior, quem é o menor, olha, guarda um lugar do lado no seu trono. Eu falei, rapaz, vocês não estão entendendo nada não. Não é possível uma coisa dessa. Vocês não sabem nem o que vocês estão pedindo. E Jesus sempre reforçando a importância de andar em unidade, no cumprimento do propósito. Olha para mim, não tem nada mais poderoso que vai manter você unido do que a convicção que você tem da tua linha de chegada. Quanto mais individualista você for, menos consegue entender e aceitar o outro. E essa é uma das razões onde eu mais vejo os problemas nos casamentos, onde os dois estão disputando dentro de casa. E a desculpa é porque ele não me entende, ela não me entende. E é fato, não entende. Sabe por quê? Porque você só quer entender você mesmo. O que vale é só a tua vontade, é o que você acha, o que você quer. E você não tem disposição para parar, não só para ouvir, mas de fato atender o outro. E você sempre tem seus argumentos. Eu estou nisso há muitos anos. Eu já ouvi de quase um tudo nessa vida, aconselhando casais. Se eu juntar todo o tempo que eu já passei aconselhando casais, eu já podia ter um pós-doc, se fosse transformar isso em hora-aula. Conheço, eu sei. E estou te dando já aqui, né, o diagnóstico de 99,9%. É a individualidade, o individualismo.
Só pensa em você. E muitas vezes quando vem um marido ou uma esposa falando do outro, não, porque eu estou preocupada com ela, é porque ela não entende, que se ela não fizer isso, não, na verdade você não está preocupado com ela não, você está preocupado com você. Você está preocupado com o teu dinheiro, você está preocupado que vai faltar, tu não tem nem confiança na provisão de Deus, que faz além do que pedimos ou pensamos. Você não consegue usufruir nem o que você tem, porque o medo de faltar não te deixa usufruir. Tu é avarento e não sabe, não reconhece, não enxerga. É mulher que reclama do marido que gasta demais, é o marido que reclama da mulher que gasta demais, e não consegue enxergar num comum acordo, não tem unidade, não avança. Pode ter dinheiro, mas não prospera. Que prosperidade, meu irmão, é você viver num lugar onde não tem nada quebrado, onde não tem nada faltando, onde tem uma paz que reina. Eu não quero viver riqueza, eu quero viver prosperidade. Segundo lugar, eu quero te falar qual que é a base da lealdade. Você está comigo hoje aqui? Amém. A base da lealdade. Salmos 41, verso 9. Até o meu melhor amigo, a quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. A pergunta não é se um dia você será traído, mas sim quando isso vai acontecer. Todos nós passamos ou passaremos por momentos assim. Não, eu não estou te amaldiçoando, eu estou falando algo que é real. Muitas vezes quando a gente fala de deslealdade, pensamos só no nível de ministério, de igreja, mas a gente se esquece de que Deus nos chama para nos livrarmos da deslealdade em todos os ambientes. Vive deslealdade na igreja? Quem é desleal em casa? Quem é leal em casa não é desleal na igreja. Fala sério. Não tem como. Não, aqui eu sou leal, lá eu sou desleal. É uma questão de caráter. É uma questão de essência, é uma questão de quem você é, de fato e de verdade. Não tem como, brother. Não tem. Se você quer viver algo lindo dentro de casa, algo que perdure, algo bacana, vou dar uma dica para os jovens, para os adolescentes, começa agora. Os Estados Unidos, infelizmente, a cultura geral, quando se fala de universidade, a cultura deles é bem diferente da nossa. Os filhos moram com os pais até a faculdade, até a idade de irem para a faculdade. Quando eles vão para a faculdade, é o adeus da casa. Eles vão para a faculdade e não voltam mais para casa. Da faculdade eles têm que se virar. Depois da formatura, eles vão alçar voo, vão trabalhar fora. E não tem esse negócio, né? A maioria deles, eles já saem de casa e vai para uma faculdade que é numa outra cidade, ou vai morar numa república, vai morar... Então, por isso que os pais, quando os meninos nascem, eles são bem mais organizados, a cultura, a educação financeira, ela é muito mais presente lá desde cedo. Então, os casais, quando o filho engravida, abre uma poupança. Esse dinheiro é para quê? Para a universidade. Por quê? Porque tem que dar não só pagar a universidade, mas dar todas as condições para ele morar lá. E a hora que terminar, tchau, adeus. Eu quero voltar para casa. Não, o papai já transformou teu quarto numa sala de jogos. Não estou falando que todos fazem isso, até mesmo porque nem todos têm condições de pagar uma faculdade, porque não se organizam, óbvio. Mas é cultural, quando chega nessa idade, os pais estão meio que enxotando os filhos de casa. Não vou dizer que é muito comum, mas não é raro enxergarmos jovens, inclusive, morando em carros. Porque emprego você consegue, muito fácil.
Você consegue fazer uma grana, você consegue trabalhar no McDonald's, você consegue fazer um hambúrguer, você faz uma grana. Mas a moradia custa. E muitos deles, comprar carro é barato. Lá, você compra um carro e tem muitos jovens que saem de casa, não voltam mais para casa, porque a cultura não é voltar, e vai morar no carro. Bem, diante dessa cultura, o que tem muita gente que não consegue entender é que você, diante da oportunidade que recebe, se esquece que a lealdade não se dá de uma forma como muitas vezes a gente acha que é. Eu vejo estes jovens, esses gringos, que saem e alçam seus voos. E muitas vezes os nossos, que a gente quer cada vez mais acolher e deixar debaixo das nossas asas. E a dificuldade que eu vejo muitas vezes dentro da nossa cultura brasileira é que até casado parece que os pais têm dificuldade de largar os filhos para viverem a vida deles. E acabamos até confundindo o que é lealdade de fato. A lealdade, como eu disse, é uma das bases da unidade, que não é uniformidade. É você compreender que está aliançado a um propósito de dar continuidade a um projeto maior. Eu vejo famílias, lembra da gasolina se perdendo? O desgaste de energia que deveria estar concentrada no avanço. Tem gente que chama de deslealdade o que não é deslealdade. Eu vejo muitos líderes e muitos pastores, inclusive, cobrando lealdade, mas não semeiam lealdade. O que eu quero dizer e ensinar para vocês é que lealdade precisa fazer parte da essência do teu caráter. E isso começa dentro de casa. Quando estes jovens estão lá, largados, nestas repúblicas, os jovenzinhos americanos, a cultura deles é o seguinte: vamos aproveitar ao máximo, porque agora é a hora de nos descobrirmos sexualmente, essa é a hora de nos descobrirmos com relação às drogas. A gente experimenta, eu estou na faculdade, mas aqui está liberado. Meu irmão, assista os filmes de sessão da tarde, você vai ver que é isso aí, é época de farra. Só que o que você não consegue compreender é que a lealdade é uma essência que é semeada desde cedo. E se você quer abrir este parênteses, quando lá na frente você quiser novamente viver o compromisso, porque um dia vai querer constituir família, tu não vai conseguir, porque você acrescentou um software no teu HD que vai dar erro quando você quiser fazer a coisa certa. Quando eu falo de casamento, qual é a coisa certa? Fidelidade que chama? Lealdade? Tu não vai conseguir. Porque lá atrás, você desenvolveu o hábito, cada dia um. Claro que aqui no Brasil não está tão diferente. Cada vez mais cedo, os nossos adolescentes estão aí. Estão ficando, estão namorando. 12 anos, 13 anos. Está assustado? É que às vezes você está dentro de uma bolha e não está vendo, mas tem galerinha de 11 anos engravidando. Mas vai querer viver algo mais tarde e não vai conseguir.
Como é que uma pessoa dessa consegue viver fidelidade e lealdade? Não tem como. Se não tem lealdade, não tem unidade. Se não tem unidade, não tem desempenho no cumprimento do propósito. Perguntinha que eu sempre gosto de fazer. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido? Então a pergunta é muito simples. Porventura quer Deus não deixar você aproveitar as delícias da vida? Ou quer Deus te guardar para viver o máximo das delícias da vida? Porque como foi Ele quem criou, Ele tem a fórmula correta. E assim te preservando e te guardando para esse momento. Dessa forma, teu HD está registrado com o que de fato vai dar certo. Lealdade, uma das bases da unidade. Não tem como você, na tua casa, querer viver uma unidade linda se você não é leal ao teu pai, agora. Não é leal à mãe. Por isso que a família é a base. Quantos problemas nós temos na igreja por falta de lealdade? Conta comigo que eu estou lá, chega no dia, está lá onde? Não, nem aparece nem dá satisfação. Graças a Deus a nossa igreja, ela é fantástica no que diz respeito ao voluntariado. Graças a Deus por isso. Mas são milhares de pessoas. Mas às vezes na sua célula, ou às vezes num evento menor, de 10, de 15, é aí que você percebe a porcentagem. Que não difere da multidão. A porcentagem é a mesma. Só que como tem muita gente, a gente não percebe tanto. Mas quando vem para um grupo menor, fica na mão. Não comparece. Diz que vai, mas não vai. Deslealdade. Seja leal. E às vezes a lealdade é falar, não vou, não posso, não quero, vou dormir. Mas seja leal. Seja verdadeiro. Porque a pessoa vai contar contigo. É esse tipo de gente que vai olhar nos olhos da esposa e falar, estou contigo até que a morte me separe, basta ela ficar doente, ter um câncer de mama, cair o cabelo. Quantas eu já não tive que socorrer, abandonada por maridos? Quantas? Que lealdade é essa? Como é que uma igreja consegue cada vez mais avançar? Como é que uma igreja consegue de fato ser relevante numa cidade, num contexto, numa nação, transformar cultura, se não tem lealdade? Estamos num compromisso muito sério. Nos comprometemos em quitar este campus. É algo que sou tentado muitas vezes a perder o sono, mas eu lembro que tenho que confiar no Senhor. Mas graças a Deus, porque muitos irmãos são leais, são fiéis, são generosos. Mas quantos que pulam do barco? E por quê? Porque não entendem a diferença de unidade e uniformidade. Você vai falar o quê? Porque o bispo mudou. E eu falo, graças a Deus. Que se eu fosse a mesma pessoa de 10 anos atrás, estaríamos 10 anos atrasados. Mas não é isso aí não, você mudou. Eu mudei. O que eu não posso mudar, irmão, é o Evangelho. O que eu não posso mudar são os princípios da palavra. O que eu não posso mudar é o meu caráter, que tem que estar alinhado com os princípios da palavra de Deus. Isso eu não posso mudar. Agora, a minha agenda muda, muitas vezes a forma de falar muda, a forma de vestir muda, porque a cultura muda, porque tudo comunica. Questão de agenda muda, porque é uma questão de tempo. Os compromissos mudam e as prioridades também. Realmente, tem muita coisa que vai mudando. Mas o que não pode mudar é o nosso senso de unidade, que é baseado pela nossa lealdade.
Sabe? Se pensarmos em família e casamento, se a gente pensar agora em algo que vai muitas vezes te impedir, marido, de trair a tua esposa, não me venha com essas palhaçadas, não, porque ela é a mulher mais linda do mundo, então você está precisando de óculos. Eu gosto de ser bem claro, sincero. Mas é para mim. Falou, ótimo, legal. Lá em casa a gente não tem essas frescuras não. Né? Tem marido que não pode assistir um filme e falar, olha que mulher bonita, pronto, casa cai. O que vai te impedir? Primeiro, é o seu temor ao Senhor, saber quem é que de fato está sobre a tua vida. Segundo, é o teu senso de unidade, seguido pelo teu senso de lealdade. Por que haveria eu de trair a confiança de quem aceitou estar ao meu lado, em qualquer situação? Não é a oportunidade que faz o ladrão. Não é. Não é. Essência se começa agora. Quem é pai, plante lealdade no coração do filho, se você não quiser que o teu filho volte para casa depois de 2 anos de casamento, porque traiu a esposa e ela botou ele para fora. Semeie lealdade no coração dele agora. Semeie lealdade no coração do teu filho com relação à igreja de Jesus agora. Agora, se o teu filho vê você cada domingo num canto, cada domingo numa igreja, de 2 em 2 anos você muda de igreja, parece eleição. Não, de 4 em 4 anos é bom mudar de líder espiritual. Que tipo de lealdade que você está passando? Agora, se o teu pastor é sem vergonha, se o teu pastor é ladrão, se o teu pastor é adúltero, se o teu pastor é herege, então, pelo amor de Deus, vaza, foge. Ou vocês fogem com ele. Mas, do contrário, lealdade. Lealdade. A quem interessa fragilizar o avanço da igreja? Vocês perceberam? E eu estou falando com líderes, sim ou não? Se eu tivesse preocupado com o que está acontecendo na igreja, eu falava isso de domingo, pregava 5 domingos e pegava a turma toda, ou pelo menos a maioria. Estou falando com você que é líder. Vocês perceberam o que está acontecendo nas mídias sociais? Você que assiste o TikTok, que acompanha, vocês perceberam que está tendo um movimento da turma metendo pau agora nas igrejas grandes? Porque todo mundo agora que é igreja grande só está faltando falar que é o Satanás. Eu recebi ontem um áudio de um pastor amigo, pastor Oséias, de Gravataí. Gravataí, Rio Grande do Sul, fica pertinho de Porto Alegre, coladinho. Eu falei, amigo, que saudade de você. Ó, esse ano você tem que vir aqui na igreja, meu povo quer te ouvir. Ele falou assim, eu preciso ir aí. Não, eu sei, você não está entendendo. Aí ele me mandou um áudio. Tosque, ele me chama de Tosque. Tosque, nós temos uma dívida de gratidão com Amor e Cuidado de Araçatuba. Porque na catástrofe que alagou a nossa cidade, foi a oferta de Araçatuba que sustentou a nossa igreja. Foi de Araçatuba, da Igreja Amor e Cuidado de Araçatuba, que eu consegui manter. Aí ele começou a fazer a lista.
a equipe pastoral, não sei quantos motoristas de caminhão, 300 marmitas por dia, barco, não sei quantos barcos rodando, isso, e foi fazendo ali. Meu irmão, eu comecei a chorar ouvindo o áudio dele. Eu tenho que ir na tua igreja para agradecer o teu povo, porque nós atravessamos. Falei assim, isso não existe. Foi a única igreja. Foi Araçatuba que manteve a nossa igreja por 3, 4 meses. Nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos condições. Mas estão demonizando as igrejas grandes. Eu falo, a quem interessa demonizar Eliezer? Para poder convencer você a sair? Para convencer você a deixar? Por qual motivo? Por qual razão enfraquecer? A quem interessa isso? Uma igreja pequena teria condições de sustentar uma outra igreja, do porte da igreja da Ivales, em Gravataí por 3 meses ou mais. Sem falar das casas que ajudamos a restaurar, das famílias, isso são outras coisas ainda. Isso é uma das coisas. Quanto mais em unidade estivermos, maior o alcance do que podemos fazer. Não podemos perder a visão. Não podemos perder o propósito. E o meu alvo para essa igreja é ela permanecer em crescimento, unidade e avivamento até a volta de Jesus. Você e eu vamos passar se Jesus não voltar antes disso, mas os nossos filhos vão continuar, mas só continuarão se entenderem através da sua e da minha vida o que é de fato unidade e lealdade. Se eu mentisse aqui e dissesse, porque pode confiar em mim que eu não engano, que eu não erro, eu não falho, mas eu nunca disse que sou perfeito. Quantas vezes você ouviu da minha boca nesse púlpito dizendo, gente, eu erro, eu não sou perfeito, eu preciso da graça, da misericórdia, orem por mim, me ajude. E quem caminha perto de mim sabe muito bem do que eu estou falando, porque sabe na prática, talvez até o que você não vê. A lealdade é o principal, ou a principal qualificação de todo ministro. 1 Coríntios 4,2 diz, ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel. O livro da deslealdade, né, os estágios da deslealdade, o livro Lealdade, Deslealdade, né? Ele tem ali alguns estágios, né? O primeiro estágio é o espírito independente. Lembra que eu falei na família? O marido é o individualismo, né? O segundo estágio é a ofensa, é quando você já começa a ofender um ao outro. O terceiro estágio é a passividade, você não se movimenta para consertar o que precisa ser ajustado. O quarto estágio é o da crítica. O quinto estágio é aquele estágio da política, onde você começa a inflamar outros também. O sexto é o engano, o sétimo é a rebelião e o oitavo é a pena de morte, onde a unidade morre, sai. Aí não é multiplicação, é divisão. E onde tem divisão você já sabe, não avança, não há poder na divisão, não tem poder. É a multiplicação que conta. Você está comigo até aqui? Então lealdade, ela não é baseada na emoção, pelo amor de Deus, é baseada em princípios. Por que permanecer? Se tem dúvida, converse. Se tem dúvida, tire as dúvidas. Converse, fale. Você tem um monte de pastor aí para poder tirar dúvida. Eu estou com dúvida nisso. Vem conversar, fala. Porque o bispo foi grosso. Vai lá falar com ele vai pedir perdão para você. Te ofendeu. Nem me viu, nem me cumprimentou, foi embora. Vem falar com ele. Conversa, vamos ajustar. Terceiro,
Então eu falei aqui, hoje é um dia mais de uma aula, não tanto de uma pregação, você está entendendo isso, né? É uma terça-feira apostólica, tem uma pegada mais didática, mais de aula, nem tanto de pregação. Então segura aí para não dormir. Então eu falei sobre o poder da unidade, falei da base da lealdade, e o terceiro agora, o caminho sobrenatural da honra. A definição bem simplista e literal da palavra honra é lá do grego, que significa valorização, algo valioso, precioso. Outras definições: apreciação, estima, olhar favorável, respeito. 1 Samuel capítulo 2, verso 30, diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezos. Aqueles que honram a Deus serão honrados por Deus também. Estar em aliança é honrar o que Deus tem no próximo. Eu gosto disso. E honrar é olhar para a pessoa que Deus colocou próximo a mim e entender que ela possui algo especial da parte de Deus. Muitas vezes Deus irá enviar o que precisamos em embalagens que nós não queremos. Mas quem não sabe o que é honra, perde esses presentes de Deus. Pega essa que eu vou dar para você. Honra é olhar para o outro com os olhos de Deus. João capítulo 13, verso 20, eu garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Você recebe a unção que você honra, que você respeita. Isso é um fato. Então, você tem que tomar uma decisão. Honrar é algo que vai corresponder a uma decisão que você toma no teu coração. Então decida honrar, decida honrar. E onde começa? Eu não quero ser redundante, mas não tem como. Primeiro mandamento com promessa: honra teu pai, honra tua mãe. Agora olha aqui para mim, vamos falar um pouco sobre isso. Como é que você honra pai? Como é que você honra mãe? Obedecendo o pai, obedecendo a mãe? Quando criança, sim, mas a criança nem sabe o conceito de honra. Ela precisa ser ensinada. E quando você já é maduro e tem muito bem firme isso, normalmente você sai de casa. Eu saí de casa com 18 anos. 18 para 19, né, pai? Mais ou menos. E nunca mais voltei. E quando, depois de um ano, eu me caso. E quando eu me casei, eu não devo mais obediência ao meu pai. Eu devo obediência quando estou debaixo da tutela dele. Se eu estou na casa dele, eu devo obediência a ele. Mas uma vez que eu saio da casa dele e vou seguir meu caminho, se eu vou para a faculdade e é ele quem me sustenta, eu devo obediência ao meu pai. Mas se eu saio de casa e eu me caso com a minha esposa e constituo família, então é óbvio que para eu me casar eu tenho que inclusive me manter. Eu não posso me casar e ser mantido pelo meu pai. Isso é criancice, meninice, pelo amor de Deus. Mas quando eu constituo família, eu não devo obediência ao meu pai. Eu tenho um compromisso com a minha esposa, onde nós dois andamos juntos e temos as nossas regras, e eu que vou arcar com as consequências do que eu escolher. Mas esse lance de honrar pai e mãe, acabei de te dar a definição, é valorizar. Porque do contrário, um filho cujo pai é bandido, cujo pai é traficante, cujo pai é adúltero, cujo pai é não sei o quê, como é que você honraria? Você valoriza quem ele é, pai, mas não o que ele faz. Então não deve obediência, mas valorização. Você respeita o espaço. Tem pai que te abandonou, tem pai que não sei o quê. Tudo bem. Às vezes você não tem nem intimidade, nem o teu pai quer ter intimidade contigo. Ele está num outro casamento, numa outra família. Isso é muito mais comum do que você imagina. Como é que eu vou honrar um homem desse? Isso é uma questão de disposição do coração. Se ele não quer, o problema é dele. Mas no teu coração tem perdão e tem disposição para valorizar. E você ora. Não tem forma melhor de você honrar um pai e uma mãe do que orar por ele. Mesmo que ele não queira conversar contigo.
ou não queira você perto. Agora, se existe um fluxo normal e natural de comunhão, de intimidade, essa honra continua por toda a vida. Me causa estranheza um casal querer sugar o pai, porque o pai tem dinheiro. Isso não é honrar pai. Você casou, você trabalha. Show. Honra teu pai. Tem gente que só quer andar na jugular do pai, da mãe. Porque tem dinheiro. Já ensinei isso aqui, mas vou falar de novo. Quer honrar o pai, honrar a mãe. Qual o último presente que você deu para ele? Para ela? Eu não dou porque eles têm dinheiro. Meu pai é mais rico que eu, mas quem diz que honra? Semente, você dá porque existe necessidade. Você dá porque valoriza quem ele é para você. Eu semeio em pessoas ricas. Eu primicio na vida de uma pessoa que é rica. Mas eu não faço porque ela precisa. Eu faço pela unção que ela carrega. Isso é honra. Eu me recordo quando meu pai vinha me visitar. Hoje ele mora aqui na mesma cidade, mas muitas vezes ele vinha. E na hora que ele voltava, eu dava uma semente para ele. Falei, filho, imagina, por favor. Falei, pai, isso é uma semente. Lembra disso, pai? Todo pai fica constrangido de receber algo do filho. Até que um dia eu falei, pai, tu é terra fértil. Não estou te dando porque você precisa. Estou te dando porque você é meu pai. Coisa gostosa. Eu ensinei um sobrinho, há um tempo atrás, quando ele falou que estava entrando no primeiro emprego, eu falei assim, pega o teu primeiro salário e oferta na vida do teu pai. Não precisa. O pai é engenheiro, o pai é fantástico, um homem próspero. Eu falei, mas você não vai fazer porque ele precisa, você vai fazer porque isso é honra, isso é valorizar. Quando a gente aplica isso em casa, você não dá para a tua esposa uma ida ao salão porque ela precisa, mas porque você valoriza a tua esposa. Quantos maridos eu escuto, mas que desperdício, você já foi no salão, para que outro sapato você já tem, esse ainda está bom, você não está entendendo o que é honra. Eu já ensinei que consumismo é uma coisa que precisa ser trabalhado, mas se existe uma naturalidade, uma normalidade, tem a condição, então celebre. Eu não dou para minha esposa só o que ela precisa. Eu proporciono para ela aquilo que eu posso fazer a fim de honrá-la. É uma alegria, é um prazer, isso é bênção. Se você, meu irmão, dá para alguém só porque precisa, isso se chama esmola. E eu não vou dar esmola para minha esposa, eu não vou dar esmola para o meu pai, e não trago esmola na casa de Deus. O dinheiro que eu guardo para esmola, eu libero muitas vezes nos semáforos. E eu faço isso. Isso é esmola. Na casa de Deus eu devolvo o meu dízimo. Na casa de Deus eu trago a minha semente, que é a minha oferta. Para uma pessoa que eu tenho no coração, eu devolvo a minha primícia. E para outras eu valorizo com a honra. Aplique esse princípio na tua vida e você vai ver muitas coisas sendo destravadas. Você blinda a tua mente contra a divisão, a rebeldia, e isso começa, pode ter certeza, dentro de casa. Dentro de casa. Então, honre seu cônjuge, seus filhos, seus pais, honre as autoridades que Deus tem colocado sobre a tua vida, seus líderes. Dupla honra, meu Deus, eu poderia falar sobre isso. E esse é um princípio que a gente não exige, você me ouve falar e ensinar. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 diz, os presbíteros, que são os pastores, que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra,
especialmente aqueles cujo trabalho é pregação e ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Dupla honra, uau! Honre a Deus, honre a Deus. Provérbios 3, verso 9, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das tuas plantações, que são as primícias. Apocalipse capítulo 4, verso 11, tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. E eu concluo repetindo o que comecei falando. Sozinho você pode até chegar mais rápido, mas é juntos, em unidade, que você vai mais longe. Não se esqueça de Amós 3:3. Como é que duas pessoas poderão caminhar juntas se não houver acordo entre si? E para haver acordo tem que ter unidade, lealdade e honra. Pegou a visão? Coloque-se em pé, quero orar com você. Aplica lá no teu trabalho isso aí. Tem gente que reclama muito, fala: hoje está difícil, bispo. Lá, vou te contar, você não consegue mais colaborador, porque é errado chamar de funcionário. Não sei, para mim é funcionário. Não é? Mas diz que é bonitinho chamar de colaborador. Difícil arrumar funcionário, que hoje está aqui, amanhã vai embora. Eu falei: tá, mas você tem semeado honra? Ensinado o princípio da honra? Ensinado o princípio da unidade? Hoje eu conversava com um grande empresário no meu gabinete, falando exatamente de que tem um funcionário que está com ele há 18 anos, que ajudou ele desde o início. E ele falou para mim assim: eu estava fazendo uma célula lá na empresa, e eu e a minha esposa tivemos uma visão a gente tinha um terreno que a gente comprou em tal lugar, e a minha esposa teve uma visão daquele funcionário nosso andando no terreno. Ela falou para mim: aquele terreno não é nosso não, aquele terreno Deus nos deu, a gente comprou para poder abençoar esse funcionário. O marido não pensou duas vezes, chamou a pessoa e fez, doou, está aqui. Eu falei para ele: isso é apostólico. É você entender o conceito de valorização, de honra. Agora, eu não honro quem não merece honra, porque o próprio Deus diz: honrarei os que me... Eu não vou comprar a pessoa com honra. Ei, para. Honra não se merece, não se exige, se semeia. Então, não é qualquer um que você vai honrar. É quem tem honra como princípio e sabe, e exerce. Uma hora ele colhe. Tem gente que só planta crítica, só planta deslealdade, mas ensine o princípio. Estou tirando uma hora hoje para poder ensinar a vocês o princípio da honra. Tem gente que não está vivendo, não aplica, porque nunca foi ensinado. Então agora você não tem mais desculpa. Hoje você sabe. Pega essa mensagem, pede para o pastor Diego o esboço, pega os versículos, estuda, lê. Está no YouTube, vai ficar no YouTube, ouve de novo. Você que chegou meio cansado do serviço, deu umas cochiladas. Fala: hoje o bispo não estava muito inspirado não, estava muito quietinho. Então escuta de novo, com uma xícara de café. Anota. Falou: isso aqui é boa, hein? Isso aqui eu não posso esquecer. E Deus vai colocar pessoas na sua vida para você honrar. Aprenda isso. E quanto mais você andar em honra, lealdade, o resultado vai ser... Eu começo a pregar tudo de novo, hein? Qual que é o resultado? Unidade. E unidade confere o quê? Velocidade no cumprimento do propósito. É aí que vem a prosperidade, a bênção, o avanço, o crescimento. Estamos juntos? Onde você vai começar a fazer isso? Casa. Casamento. Papai, mamãe. Show? Quantos anos você tem? 3, olha, eu falei 13 hoje aqui de cima, hein? Já tem uns gavião já, né? Cercando, né? Olha.
3 moças bonitas. Você fala assim, eu vou beijar o meu marido. Quando Deus vai me dar um namorado, vai ser meu marido. Essa boca aqui que papai do céu fez não é para beijar qualquer um não, é o meu marido. Vou guardar para ele. Combinado? Aguenta firme, hein? Segura a onda. Porque quando chegar no altar, no namoro, você vai namorar o teu marido. Deus, eu quero namorar o meu marido. Aí fala assim, olha, nem vai passar pela tua cabeça depois de 2, 3, 10, 27 anos de casado querer beijar outra boca. Mas quem todo dia está pegando cada vez um na escola, outro na esquina, outro na festa pegou 3 de uma vez, acabou. Não sabe o que é lealdade, não sabe o que é fidelidade, não sabe o que é honra. Bispo, essa aqui já é a 4ª igreja que eu venho. Falou, é 4ª e última, em nome de Jesus. 4ª e última, não sai mais. Aqui fincou raiz, não sai mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí você fala assim, e se o bispo não pisar na bola, não fizer nada errado, irmão, fica em paz. Porque essa igreja está fundamentada na rocha que é Cristo. O cabeça da igreja é Jesus. A hora que chegar a hora, meu tempo vai passar e a igreja vai continuar. O que a gente está semeando e plantando não é para uma geração, é para até a volta de Jesus. Deus vai blindar a igreja dele. Eu tenho uma convicção, irmão, eu não estou aqui para fazer hora extra. Quero ter uma vida longeva com aquela gata lá. Mas não vou ficar para sempre presidindo essa igreja. Estou preparando uma equipe fantástica. Uns meninos mais novos que eu, uns 20 e tantos, que daqui a pouco, irmão, quando eu completar meu vaso, ele continua. Eu vou continuar sendo o pai de vocês, fiquem em paz, estamos juntos. Mas a gente tem que oxigenar, a coisa tem que continuar avançando. Nosso propósito é ver a igreja avançar, em nome de Jesus. Eu não tenho apego com o púlpito, eu tenho zelo, é diferente. Se eu tivesse apego, eu não botava outros para pregar, eu pregava só eu 5 domingos, os 5 cultos, não. A gente vai compartilhando. Tem vários ministérios. De terça-feira, só uma por mês que eu prego aqui. De vez em quando eu estou viajando, né? Porque a gente quer ver a coisa avançar. Então se disponha. Por favor, se disponha. Mas comece em casa. Quem sabe Deus não vai levantar teu filho para estar dando seguimento daqui de cima, que Deus quer fazer também. Já pensou que bênção? Aleluia. Estenda suas mãos assim, ó. Pai, por favor, toca essas mãos. Toca essas mãos. Toca essas mãos. Toca essas mãos. Toca essas mãos, Espírito Santo. Toca as nossas mãos. Toca as nossas mãos. Toca, Senhor. Toca as nossas mãos. Derrama, Senhor, sobre as nossas cabeças e sobre as nossas mãos um óleo fresco. Esse é o ano de uma nova unção e nós queremos e precisamos dessa unção fresca, nova, todos os dias. Senhor, por favor, unidade. Uma unção que nos leve a entender lealdade, honra, unidade, e não só entender, mas aplicar e viver isso. A começar em casa, com nossos cônjuges, com nossos filhos, nossos pais, na empresa, no trabalho, na célula, Senhor, com os nossos líderes espirituais, e ó Deus, nessa unidade nos dê prosperidade, avanço, crescimento, cumprimento de propósito. Queremos anunciar o Teu Evangelho, o Evangelho que salva, liberta e transforma. Para isso precisamos de unidade. Unidade. Muitas vezes, ó Deus, vamos abrir mão de um pensamento, de um gosto, mas, ó Deus, pela unidade vamos andar juntos. Fortalece nossas mãos, nossos pés, nossas mentes e corações. Dê a mim como líder
desta igreja e das demais igrejas Amor e Cuidado, o que preciso para continuar no centro da tua vontade. Ajuda-me, ó Deus, a não me desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas permanecer no centro da tua vontade. Derrama sobre a minha vida a sabedoria, o discernimento, as palavras proféticas, as direções apostólicas, o coração pastoral, o ensino, Senhor. E jamais faltar nos meus lábios a palavra da evangelização. Que desta forma seja a tua igreja equipada, formada, a fim de continuar cumprindo aquilo que ela foi chamada para fazer. Eu oro para que seja assim. Fortaleça esses casamentos, as empresas, os trabalhos, os estudos, que os teus filhos avancem. E estas células, ó Deus, sejam também fortalecidas, sejam elas acrescidas e multiplicadas para a glória do teu nome. Eu assim peço e declaro em nome de Jesus. Se você crê, recebe e diga amém. Está ligado na terra, está ligado no céu, em nome de Jesus. Aleluia. Uma célula linda e poderosa para você amanhã. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.